Opa, vocês estão bem? Que bom. A parte 5 do Mauá do Soberano Marcial Eterno. Mas antes de começar o vídeo, vou avisar pra vocês, no meu canal secundário lá da página do canal, eu tô postando umas gameplay muito duvidosas lá. Se puderem dar uma moral, eu agradeço demais. Quando a loirinha viu o Prota chegando, ela lembra perfeitamente do dia da armação que ela participou. E como o nosso garotão tinha se aproveitado muito bem da situação, se é que vocês se lembram. O gordo ainda não acreditava no que estava acontecendo. Para confirmar, ele pergunta: "Sua mulher? Você acha que eu vou permitir isso? Você tem uma ideia de com quem você tá mexendo?" Rapaz, eu não sei com quem ele tá se metendo, mas você tá se metendo com um protagonista que vai te humilhar, eu tenho certeza. Ele continua e afirma que o Prota estava lascado agora por mexer com a pessoa errada. Mas o Prota nem liga, dando meio que a entender que mesmo se fosse o rei que estivesse na sua frente, ele faria a mesma coisa. E por ironia do destino, o Gordola se achava simplesmente por ser um aprendiz alquimista de Jiarong, mais conhecido nesse canal como Servinho do Prota. O gordo ainda não entenderam a merda que estava, tem a cara de pau de mandar ele se ajoelhar, entregar 100 moedas de ouro para as despesas médicas e talvez ele o perdoasse, só talvez. Rapaz, eu conto ou vocês contam, família? Pensa num gordo azarado, velho. O Prota diz que conhece bem Jiarong, mas ele nunca ouviu falar de nenhum de seus aprendizes, enquanto ele sacava um saco de ouro e jogava para o gordinho no chão. Então, ele completa: "Você pode até pegar minhas moedas, mas vamos ver se você conseguirá se manter vivo para poder gastar." E ao ser encarado pelo Prota, o bichinho se treme todo e tem uma certeza instintiva que se ele pegar as moedas em sua frente, ele com certeza vai de comes e bebes. A loirinha que estava vendo toda essa situação se desenrolar na sua frente, começa a lembrar de tudo que o Prota já tinha realizado desde que ele começou o seu cultivo. Era quase inacreditável. No duelo da arena, seu ataque era quase como se ela estivesse em um sonho. O gordinho, que estava entre a cruz e a espada, nessa hora sai correndo e gritando quando vê o seu suposto irmão Han, que era um dos guardas da cidade. Quando o cara se reúne com o gordinho, já logo saca sua espada e começa a caminhar em direção ao Prota, fazendo os fofoqueiros de plantão irem à loucura. Mano, olha a audácia desse novo figurante. Ele chega e diz ao Prota que ele não o conhece e nem se importava. Ele tinha duas opções: se ajoelhar, entregar o dinheiro, deixar a garota e sumir. Ou a segunda opção era se tornar um aleijado e viver o resto da vida em uma cela da prisão. E ele termina dizendo que ele tinha apenas 3 segundos para decidir. Pensando que a situação já estava sob controle, o gordinho abaixa e tenta pegar os sacos de moeda no chão. E meu amigo, ele toma uma bica tão bem dada na boca do estômago que quebra seu dantian de uma vez, o transformando em um aleijado para o cultivo. E vendo todo mundo desesperado, o Prota solta uma risada e diz que escolhe a segunda opção, enquanto a lourinha já não entendia mais nada, estava perdidinha na porradaria. O guarda nem se dá mais ao trabalho de conversar e já ataca o Prota com tudo, que simplesmente segura o ataque do maluco com 2 dedos, como se fosse a coisa mais simples do mundo, velho. Todos ficam incrédulos com a cena, e o figurante percebe por que o garoto em sua frente era tão arrogante. Sua força não era brincadeira. Então, o mesmo libera o poder de sua espada de Jade, que era uma arma Chuan. E com sua arma Chuan ativa, o figurante volta à sua arrogância de antes. Pois uma espada desse nível era muito rara, pois muito poucos alquimistas eram capazes de poder fabricá-la. Mas nosso Prota, como sempre, apenas estala o pescoço e diz que era simplesmente um lixo de arma Chuan de primeiro grau. Ele desvia do golpe do figurante e acerta a espada com vários murros precisos, a desativando. Depois disso, o figurante fica louco. Ele tenta desesperadamente ativá-la de novo com uma cena icônica, mas falha miseravelmente. E todo mundo que via aquela cena ridícula também não entende o que aconteceu. O figurante era deprê total, pensando que sua espada, que ele gastou toda a sua fortuna de sua família e implorou milhares de vezes para o alquimista Liang forjar, tinha se quebrado. Nessa hora, o Prota começa a rir e com os braços cruzados, diz ao figurante que todos os truques que ele tiver na manga, essa era a hora perfeita dele mostrar. O cara já estava perdido em miséria e grita para todos os seus ajudantes matarem o garoto na sua frente, ele já não ligava para mais nada. O Prota ri dos fracotes que corriam em sua direção. Ele simplesmente desvia e começa a derrotar cada um com um simples golpe.
E para a loirinha que via tudo do lado, parecia que seus movimentos eram uma dança. O Prota, vendo sua confusão, explica que essa era a técnica Punhos Florais, inventada por um soberano marcial chamado Yuan Zixian, uma técnica desordenada para sempre pegar os inimigos de surpresa. O Prota aproveita a luta fácil e diz que mesmo que a espada fosse um lixo, ainda era uma arma Chuan e deveria valer alguma coisa. E pega a espada para ele e quebra os braços do maluco, e pergunta se havia mais alguma coisa que o figurante tinha para dar a ele. O figurante tenta usar o nome de seu pai, dizendo que ele vai acabar com a família do garoto. Mas o Prota ri e deseja boa sorte e manda o cara reunir seu pessoal e tentar. Ele estaria esperando agradavelmente. No meio de toda essa treta e comoção, outros 2 guardas chegam e perguntam o que estava acontecendo ali. E o figurante, que tinha acabado de ser humilhado, diz que era o capitão da 3ª Brigada da Cidade Imperial e tinha sido atacado, e pede para que esses novos figurantes o salvem. Eles eram guardião do estado e pergunta quem era o arrogante que se atreveu a atacar a guarda da cidade, e manda o Prota baixar a espada e se render imediatamente. Mas o Prota diz que ele devia perguntar primeiro o que aconteceu. Isso nem era culpa dele, os guardas o atacaram primeiro, ele era simplesmente inocente. Mas como a gente já tem experiência nisso, né? O novo figurante burro não acredita nele. Mas ele ainda tinha receio, ele não conseguia acreditar que o garoto sozinho conseguiu derrotar vários guardas com um cultivo muito maior que o dele. Isso não o impediu de atacar o Prota sem muita conversa, o famoso ataque primeiro, converse depois. Obviamente que nosso Prota não seria derrotado facilmente, e ativa a espada que até há pouco tempo parecia estar quebrada. Mas na mão dele ela parecia muito mais forte que era na verdade, fazendo o figurante se perguntar como ele podia produzir essa força com esse nível de cultivo tão baixo. Sentindo a tremenda força que vinha da espada, ele confunde ela com uma arma mística e já começa a pensar em maneiras de roubar a espada para si. Mas nosso Prota, mesmo ele sendo arrogante, ele não é nem um pouco burro, então ele já ataca rapidamente para se livrar de pelo menos um dos guardas, pois se os 2 se juntarem, provavelmente ele perderá. Após uma troca de golpes, ele então usa uma habilidade Chute dos Ventos Demoníacos, e quando o figurante fica desequilibrado, ele faz uma finta para usar todo o seu poder e o incapacitar para poder lidar com o outro guarda. Vendo que seu amigo ia perder para o garoto, o outro guarda, que ainda não tinha entrado na batalha, ataca covardemente pelas costas. Mas quem era nosso Prota? Um soberano marcial que já esteve entre os mais fortes do mundo. Tudo até agora tinha sido uma finta para pegar os 2 guardas desprevenidos. E, aproveitando essa chance, ele usa a habilidade Corte Lunar para finalizar os 2 guardas de uma vez só. Nessa hora, era muito lindo ver o desespero na cara dos imbecis. Com a morte iminente batendo em sua porta, sem saída, os 2 guardas usam uma técnica combinada com uma pose horrível. Mesmo com a pose sendo lamentável, o ataque era muito forte e o Prota percebe que seria derrotado e se vira para evitar um golpe fatal. Para a loirinha que estava assistindo isso desde o começo, era surreal. Li Yuxion forçou os guardiões do estado lutarem junto para derrotá-lo, e ainda conseguiu evitar o golpe fatal e gritar para ela correr antes de ser derrotado. Mas essa não era a hora para ficar parada pensando abismada. Se ela fosse capturada agora, a chance de ajudar o Prota seria 0. Então, ela começa a correr para procurar ajuda. E mesmo com o aviso do primeiro guarda, os 2 guardiões estavam mais preocupados com o garoto, que era um guerreiro marcial, e os forçou a usar uma técnica combinada para sobreviver. Se alguém contasse uma história dessa para ele, ele riria da pessoa. Mas deixando isso de lado, ele pega a espada para si. O guarda, que era o dono da espada, tenta pedir de volta, mas o guarda diz que limpou a bagunça para ele, e agora estava se despedindo e não era necessário nenhum agradecimento. Vendo que a espada que custou tudo que ele tinha sendo levada assim, ele ordena aos figurantes inúteis no chão para pegar o garoto que causou toda essa dor de cabeça. Ele jura para si mesmo em pensamentos que, por fazê-lo perder sua espada, o garoto vai se arrepender de ter nascido. A loirinha, que corria enquanto chorava lembrando do Prota, acaba na frente da mansão da família Lee, e fica feliz ao lembrar que o Prota era o neto mais velho, e com o prestígio da família Lee, ele seria salvo com certeza. Dentro da mansão, um cara estava maravilhado com sua espada Chuan de 2º grau quando vê um guarda passar correndo desesperado. Ele pergunta o que aconteceu. O guarda lhe diz tudo o que a garota havia lhe contado.
Ele disse que não importa se o lixo da família foi pego, era para ele ir dizer à garota que o mestre tinha sido informado e que ela não precisava mais se preocupar com o assunto. O guarda avisa para a lourinha que já estava tudo bem, os superiores da família foram avisados e as devidas providências seriam tomadas. O mestre atual da família Li era um veterano militar de Tianshui. Seu nome era Li Shu-Yan. Ele era um dos 6 homens mais poderosos e prestigiados abaixo do rei. E pensando que o avô de Li Yuxiong pessoalmente ia resolver o problema, ele com certeza estaria a salvo. A garota vai embora. Mesmo que ela sentisse que algo estava errado, ela só podia engolir a tristeza que estava surgindo dentro dela. Em outro canto da cidade, nosso prota acorda em estado crítico. Ele estava gravemente ferido, todos os meridianos de seu corpo foram danificados. Ele nem conseguia se mexer direito e ainda estava acorrentado em uma cela. Aparentemente, ele estava em uma prisão. Olhando em volta, ele vê várias pessoas em situação parecida. Um velho conta que essa era a prisão privada da família Long. Ele diz que os jovens realmente têm muita coragem, pois tinham ouvido dos guardas os feitos de Li Yuxiong, quebrando os braços do jovem mestre da família Long. O prota pergunta por que ele estava em uma cela privada em vez da prisão da capital. O velho então responde que essa era uma pequena prisão da família, usada apenas para fins pessoais. O prota estava muito puto, filho. Ele não consegue acreditar que os caras teve coragem de criar uma prisão privada. Assim que ele sair dali, ele vai relatar tudo à corte real. O velho começa a rir que até tem uma crise de tosse depois de ouvir a afirmação do garoto. Ele havia quebrado dos braços do jovem mestre da família e achava que podia sair facilmente dali. Ele disse que quando ele tinha a idade dele, cuspiu no chão na frente dos portões da família Long, enquanto simplesmente caminhava pela rua. Após isso, ele foi capturado, preso e estava ali desde então. E começa a apontar para todos os presos e contar por que cada um deles estavam presos ali. E cada história era mais absurda que a outra. Mas diferente do que ele pensou, a reação do prota foi simplesmente rir e dizer para eles ficarem tranquilos e seguros, que quando ele se libertar, vai levar todos junto com ele. Essa afirmação era como se fugir fosse um fato já escrito. O velho não leva o garoto a sério e diz para ele não tentar nada absurdo. Mesmo que o lugar fosse horrível, ainda tinha comida estragada diariamente. Carvalho menor, que merda de família escrota é essa, tio? Sem mais demora, o prota para de discutir com o velho e começa a estimular a técnica do corpo tirânico. E vendo isso, os velhos em volta começam a comentar em quanto tempo ele iria desistir da ideia de fugir. Indiferente ao seu redor, o prota começa a sentir um poder estranho em seu dantian e circulando através do seu corpo, lentamente reparando seus meridianos danificados. Essa, sem dúvida, era a melhor técnica corporal de todas. Na associação de alquimia, o servo do prota estava em choque quando ouviu da prof que Li Yuxiong tinha sumido. Ele já havia assumido a responsabilidade de cuidar da situação da princesa e estava sendo pressionado a fazer o procedimento da acupuntura dourada. Afinal, ela não tinha muito tempo de vida. Sem mais opções, ele simplesmente desesperado cai de joelhos e conta que na verdade quem iria tratar a princesa era o prota. Ele só era um pau mandado do garoto. Os 3 presentes ficam chocados e o alquimista Zhang diz que isso foi demais. Tratar a vida da princesa como se fosse um brinquedo era inaceitável. Ele manda prender Jiarong e executá-lo assim que tudo isso acabar. Jiarong ainda tenta conversar com o cara, mas logo toma uma bica na beiça e fica todo quebrado no chão. Mano, deu até dó do cara agora. O cara estava tão irritado que sobrou até pra professora quando tenta conversar com ele. Mas ela não leva isso muito a sério e diz tudo o que vem acontecendo com Li Yuxiong, seus conselhos sobre alquimia e o poder que ele demonstrou no duelo, deixando os 2 velhos incrédulos. Afinal, todos sabiam da condição do lixo da família Li, que não conseguia cultivar pois seus meridianos não poderiam ser mais abertos. O cara ainda fica mais assustado quando descobre que o garoto não só venceu o duelo contra um cara muitos cultivos acima dele, mas venceu com um só golpe. E o golpe ainda foi o selo da vida flutuante. Pensando na possibilidade do garoto ser discípulo de Yang Ji e realmente conhecer a técnica da acupuntura dourada, Lord Zhang diz que era para usar todo o poder que eles conseguirem
Mesmo que precisem procurar no deserto, eles deveriam achar Liu Xiong o mais rápido possível. Então, família, vamos odiar uma vez a família Lang? Rapaz, figurante não tem um minuto de paz. Até quando consegue derrotar o protagonista, vem geral acabar com eles, mano. Mas essa é a vida de figurante, é assim mesmo, é um fato já escrito. O vídeo vai ficando por aqui, já dá um like na humildade do Buda aí, e se for novo no recinto, já se inscreve, meu nobre. Espero ver vocês em breve, até lá, fiquem bem, falou, falou e falou!